News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco. Chega de achômetro. Economia é ter um highway ou um high road da Iveco. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Denilson neles com o Denilson Show. Você viu a sala onde eu tô, Denilson? A sala de armaduras. É um espaço pequeno que eu tenho aqui na minha casa. Levar lá para São Paulo essa armadura aí. Deve ter uns 800 metros quadrados. Só esse ambiente aqui, né? Tá. Duro é limpar, meu. Duro é pegar o pano e ficar limpando esse troço. Agora vem cá, limpar a medalha também pode ser bacana, né, Débora Alfano? O que você acha? Pode ser bacana. A gente vem trazendo o nosso quadro de medalhas, mas já que o Denilson tá aqui, a gente pergunta do desempenho da seleção brasileira na Olimpíada, a seleção masculina, 0-0 com o México. O que é isso, Vocês Denilson? são ótimos, vocês são ótimos. Uma ótima tarde a todos vocês, ouvintes, Débora, Pablo. Tô gostando desse horário, hein? Tá Tô amando desse horário. tá saindo pra almoçar. Tô chegando mais cedo em casa, tá lindo. A seleção brasileira, cara, assim, tem duas coisas que eu acho bacana a gente comentar e não sei o que o ouvinte pensa, mas essa seleção brasileira, pelas Olimpíadas, não é reconhecida pela FIFA e tal, os clubes têm o direito de não liberar os seus principais jogadores, sei lá, caso do Neymar, por exemplo. Então o Neymar não tá disputando essas Olimpíadas, tô falando que na última o Neymar foi protagonista, fazendo gol, enfim, dando a primeira medalha de ouro para a seleção brasileira. Tô comentando isso porque eu acho que é um ponto legal, importante dessa, enfim, não vou falar molecada, porque já todos esses caras jogam em grandes clubes, enfim, já tem até uma certa experiência. Fortalece demais esse coletivo quando você não tem a principal referência do futebol mundial da seleção brasileira, nesse caso o Neymar. Por outro lado, você tem a experiência de Daniel Alves, é impressionante. Daniel Alves é o cara que mais títulos tem na carreira como jogador mundial, enfim, é o único que tem isso, superando o Pelé. E ele tá em mais uma final. E eu lembro que quando o Jardine convocou o Daniel Alves, o Jardine citou não só, óbvio, a qualidade técnica do jogador, isso é o principal, mas esse espírito vencedor, campeão que o Daniel Alves tem e que vai ajudar nesse dia a dia da seleção brasileira e tem ajudado. Eu tenho, por causa do horário, eu tenho acompanhado poucos jogos da seleção brasileira, mais um resumo e tudo mais, mas o Bruno Guimarães tem jogado muito futebol, o Matheus Cunha, que não jogou hoje por uma lesão, o atacante, também tem jogado bem, o Claudinho Bragantino tem jogado muito bem futebol. O Richarlison, que dessa leva de jogadores mais atuais em seleção brasileira, é o cara que mais, falando por mim, tá, o que mais me representa com sentimento em seleção brasileira. Eu lembro da convocação dele, o Ineg, para a seleção principal. Ele sentado ali com a família, ansioso pra caramba pra ser convocado. Eu digo isso porque hoje a gente tem a sensação de que, fui convocado, beleza, eu vou lá, mais um jogo e tal, pra seleção brasileira. Não parece que não tem mais esse sentimento e essa vontade do cara jogar pela seleção brasileira como tinha, por exemplo, na minha época. E o Richarlison demonstra isso. E na seleção brasileira olímpica, ele tem sido uma das grandes referências. Então, assim, a seleção enfrenta no sábado, na parte da manhã, cedinho na parte da manhã, a seleção espanhola, que hoje de manhã também teve muitas dificuldades em vencer o Japão. Poxa, Denilson, sério? Pô, seleção espanhola e tal, que também abriu mão dos principais jogadores, né, acima dos 23 anos, e fez um jogo bem equilibrado contra o Japão. O Asensio, que é o jogador do Real Madrid, que entrou, acabou fazendo o gol que deu essa classificação. Então, para finalizar em relação à seleção brasileira olímpica, o Brasil está muito próximo, digo aí, enfim, 75%, de ganhar essa segunda medalha de ouro para a seleção brasileira. E legal ver o Jardine brilhando, ver o Jardine fazendo esse time jogar um bom futebol, porque é importante para essa molecada que é o futuro da seleção principal. E o Brasil que conquista agora a 7ª medalha, né? Já garante a 7ª medalha. Isso. Não, e só pra quem ligou o rádio de repente, não acompanhou, né? A gente falou do jogo difícil, mas acabou vencendo o Brasil nos pênaltis, né? 4-1 nos pênaltis e conseguiu essa classificação pra final. Com o Santos brilhando, o goleiro. O que mais você quer falar? Eu queria falar um pouquinho, só fazer um resumão aí de Copa do Brasil, que é uma semana decisiva para os principais clubes que estão disputando essa Copa do Brasil. Óbvio que alguns clubes já estão praticamente classificados, o caso do Flamengo que enfrentou o ABC, provavelmente com time reserva agora no meio da semana.
O Grêmio, que joga hoje, que também venceu o Vitória, então tem uma possibilidade interessante de avançar para as quartas. São Paulo, que amanhã o jogo da Band News FM à noite contra o Vasco também venceu bem, mas de todos esses, o que está bem encaminhado é o Flamengo, né? Que fez 6 no ABC, deve poupar os principais jogadores, se não o time inteiro, nesse meio de semana, porque no final de semana tem Campeonato Brasileiro e enfrenta o Internacional. Então essa Copa do Brasil reserva emoções para alguns times. Atlético Paranaense com o Atlético Goianiense também é um resultado mais apertado, de 2-1, então decide em casa o Atlético Paranaense. E tem o Fortaleza, que é o Fortaleza e CRB, que é a grande surpresa no Campeonato Brasileiro, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Vojvoda, que é um treinador argentino, pouca gente conhece, mas quem não tá vendo o Fortaleza jogar, não é surpresa ver o Fortaleza hoje em terceiro no Brasileiro, que tem jogado um bom futebol, apesar de ter perdido o clássico pro Ceará agora nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas digo isso porque pode ser uma semana frustrante para alguns clubes, né? Dentro dessa competição que gera aí uma situação financeira importantíssima para quem passa para as quartas de final. É isso aí. Que isso, Denilson Neles com o nosso Denilson Show. Você é louco. Quer falar mais de alguma coisa, Ineg? Pergunta aí, que tá tudo bem, né? Saber o que você vai almoçar. Qual é o prato que tá te esperando? Então tá bom. O que você vai almoçar? esperando, hein? Hoje é que eu comprei uma balancinha que eu tô pesando nas minhas comidas agora. Fala mais, Atleta agora, né? Pai quer chegar em dezembro bem, botar sunga, jogar o futebol. Tá bem. Não, tá certo, começou no inverno, E aí você tem. tá bem. Ai, a Débora, como é que a Débora tá ligada? Porque Agora enquanto tem- a gente estiver começando em pensar, esquentou, vou colocar, não, o Denilson já vai estar lá na Entendeu? frente, Então entendeu? Trabalhei aqui no inverno. hoje são 2 colheres e meia de arroz integral Certo. e 2 fatias ali de frango grelhado. Tá. E salada à vontade. Mas, ô, Ineg, você sabe o que a Débora falou mais cedo Fruta aqui? de sobremesa. Momento dieta, Denilson. Sabe o que a Débora falou mais cedo aqui, ô, Ineg? O quê? Tô com vontade de comer um bolo, acho que eu vou pedir um bolo. Deixa eu Não, abrir sabe aqui. quando tá tá sendo na a parte da manhã, o café da manhã faz um café da manhã reforçado, depois você dá uma largadinha. Olha, cardápio Ô, Denilson. de atleta com Denilson Hoje eu tomei um Show. café da manhã light, Denilson. Hoje eu comi ovos e bacon. O bacon você passou um pouco. Ah, então você tá de bem com a vida. Tá de bem com a vida. Voltamos à Tchau. quinta série. Voltamos aqui Tchau, na série. tchau, Voltamos amanhã. Denilson. Valeu, Tchau. Denilson.